A graça e a paz de Cristo Jesus, pastor Edilmário, canal Pregador Fiel de Cristo, e continuando assim a nossa série, que é um resumo das Institutas de João Calvino, que é um convite à leitura das Institutas. Agora continua assim no livro 2, com o capítulo de número 5. Sendo que dessa vez eu não vou estar fazendo aquele esboço que eu sempre faço, falando aqui sobre cada parte que está dividido o capítulo, que as partes geralmente que eu sigo são as disciplinas de Valera. Elas na realidade vão estar todas a partir de agora na descrição do vídeo. Aí você vai lá embaixo na descrição do vídeo e você vai ver as divisões. O que eu vou me deter agora são em algumas coisas que resolvi destacar da leitura deste capítulo. Então, qual é o título desse capítulo 5? O título é o seguinte: Refutação aos argumentos em favor do livre-arbítrio. Ele tem pelo menos um total de dois tipos de argumentos, que são os argumentos do bom senso ou lógica, ou os argumentos usados pelas escrituras, que geralmente os defensores do livre-arbítrio utilizam para chegar e negar que tudo depende da soberania de Deus e que a vontade humana não é escrava do pecado. Então aqui Calvino ele vai pelo menos na leitura que fiz, há pelo menos 12 argumentos que ele resolve refutar, sendo que desses 12 só resolvi destacar apenas 2, ou seja, um de cunho do bom senso e outro de cunho das escrituras. Então vamos lá. Esse argumento é o argumento do bom senso. Ele é o seguinte: que se não estivesse em nossas mãos escolher o bem ou o mal, seria necessário que todos os homens fossem bons ou fossem maus, visto que todos têm a mesma natureza. Contudo, quando chega nesse argumento, que Calvino chega a dizer que esse argumento é retirado de uma frase do pregador João Crisóstomo, por outro lado, ele resolve refutar utilizando Romanos 3,10, que fala que não há um justo sequer. Então, justamente por não haver um justo sequer, como poderá o ser humano, por sua própria vontade, escolher entre o bem e o mal, se ele, de uma forma ou de outra, está preso ao pecado? Então, esta prisão do pecado o impede justamente de escolher o bem ou de escolher o mal, principalmente no que se refere aos bens espirituais, principalmente no que se refere à salvação. Então, nesse sentido, somente pela graça de Deus, pela graça eletiva de Deus, ou seja, através da eleição incondicional, é que é possível Deus tornar o ser humano livre para poder escolher entre o bem e o mal. E essa libertação só vem através de quê? Da graça eficaz ou graça irresistível, ou em outros textos teológicos, como chamado eficaz. Só o chamado eficaz é que pode verdadeiramente, de fato, tirar o ser humano da sua escravidão da vontade. Outro argumento utilizado já é o argumento escriturístico de Zacarias, capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: tornai-vos para mim e eu me voltarei para vós. A partir desse argumento é que se mostra que se Deus fez esse apelo à nação de Israel, logo o livre-arbítrio existe. Contudo, Calvino ele vai utilizar mais uma vez o mesmo argumento: o ser humano está preso, está morto em seus delitos e pecados. Portanto, logo, o que deve acontecer? É que o texto de Zacarias deve ser interpretado dentro do seu contexto maior. E seu contexto maior é justamente qual? É o contexto da prosperidade de Israel. Ou seja, aqui Deus está falando para que, se Israel deseja ser próspero, ele deve se voltar para Deus. Então assim termina essa explicação bem breve desse capítulo. Mais detalhes você pode ler o capítulo e aí você vai ver na descrição as partes que estão divididas, e quaisquer dúvidas é só entrar no e-mail
pregadorfiel1645@gmail.com. Deus te dê sempre bênçãos multiplicadas. Amém.